Olá, sejam bem-vindos ao Semente Exata. Eu me chamo Ricardo Coelho. A gente vai estudar um pouco sobre unidades de medidas. Temos aqui um exemplo, 20 metros, tá? E eu quero transformar 20 metros em... Vou colocar aqui. Tô pensando aqui, gente, porque eu tô bolando agora, tá? Por isso que às vezes eu paro um pouquinho aqui, porque eu tô raciocinando. Eu quero transformar 20 metros em centímetros. Beleza? Tá. Então eu estou aqui, ó, em metros. Se eu quero transformar metros em centímetro, porque eu vou encontrar o seu correspondente. O que eu tenho que pensar aqui? Qual é o valor em centímetros que é igual a metros? Esse é o pensamento, tá bom? Então, sempre que a gente for encontrar o valor correspondente à unidade de medida, se a gente estiver indo para frente, para a direita, vamos pensar que se a gente vier da esquerda para a direita, a gente está indo para frente. Da direita para a esquerda, a gente está vindo para trás. Então, metros, está aqui. Eu vou para centímetros. Centímetros está para a direita, então eu vou para frente. Sempre que eu for para frente, a cada unidade que eu caminhar, eu vou multiplicar por 10. Tá? E quando eu multiplico por 10, eu desloco a vírgula uma casa para frente. Eu vou deixar aqui no card para vocês. Consultem a aula que eu trabalho com vocês a multiplicação por 10, por 100, por 1000 e também a divisão, tá bom? Mas eu vou dar um exemplo aqui, ó. Se eu tiver 32,7 vezes 10, esse número 32,7 eu vou deslocar com a vírgula uma casa para a direita, porque eu estou multiplicando por 10. Se eu tiver 32,7 e multiplicar por 100, eu vou deslocar essa vírgula duas casas para a direita, porque eu estou multiplicando por 100. O 100 tem dois zeros, acompanhado de 1. O 10 tem um zero acompanhado de 1, por isso eu desloco uma vírgula, uma casa para a direita. Eu desloco a vírgula, uma casa para a direita. A quantidade de zeros vai me dizer quantas casas eu vou deslocar para a direita a vírgula, no caso da multiplicação, tá? Na divisão a gente vai deslocar para a esquerda, para trás, tá bom? Para frente à direita e para trás à esquerda. Vamos pensar aqui na multiplicação por enquanto. Então 32,7 vezes 10, eu vou deslocar essa vírgula para a direita uma casa. 327. A vírgula vai ficar aqui, ó. Tá bom? No final. Isto aqui é igual a isso aqui. Tá bom? Aqui, por exemplo, vai ficar, ó, 327 multipliquei por 10. Aqui eu multiplico por 100. Eu não tenho nenhum algarismo nesse número aqui depois do 7. Se eu não tenho e a vírgula está aqui, eu estou multiplicando por 100, eu vou deslocar duas casas para a direita. Então, desloquei uma casa, mais uma casa. Como não tem nenhum algarismo aqui, eu completo com zero. E aqui está a vírgula. Eu não preciso colocar esse zero, estou fazendo isso só para vocês verem a vírgula, visualizarem a vírgula. Isto é igual a 3.270. É a mesma coisa, vírgula 0, poderia ser vírgula 0,0000. Tá bom? Então vamos fazer isso aqui, ó. Pronto. Ok? Então, multiplicando por 10, a gente desloca a vírgula uma casa para a direita. Multiplicando por 100, duas casas. Multiplicando por 1000, 32,7 vezes 1000. Vamos deslocar a vírgula 3 casas para a direita, porque eu tenho 3 zeros aqui. Ó, vou copiar o número 327. Vou identificar onde está a vírgula. Está entre o 2 e o 7, vou deslocar 3 casas para a direita. Uma, ó,
1, 2, 3. Puxo a vírgula. As casas que estão vazias, eu completo com 0. Então vou apagar aqui, ó. Fiz isso aqui para ficar didático, tá? Vou colocar esses 2 zeros aqui. Então, 1, 2, 3, ponto. 32.700. Tá? Agora, vou fazer também um exemplo. Aliás, eu vou fazer esse aqui, o próximo eu faço dividindo para vocês. Estamos aqui então, voltando lá no raciocínio inicial. Cada vez que eu deslocar de uma unidade de medida para outra, vindo da esquerda para a direita, eu vou multiplicar por 10. Então, se eu estou em metros, eu vou para centímetros, eu vou deslocar 1, 2 casas, ou seja, 1, 2 unidades de medidas. Metros para decímetro e depois para centímetro, só que eu venho direto. Então, uma casa aqui, ó. Eu vou multiplicar por 10. E aqui novamente eu vou multiplicar por 10. Multiplicar por 10 e depois multiplicar por 10 de novo é a mesma coisa que multiplicarmos por 100, né? Porque 10 vezes 10 é igual a 100. Tá bom? Então eu vou fazer isso aqui, ó. 20 vezes 100. A vírgula não está no final do 20? Ela não aparece, mas ela está no final do número. Tá? É um número natural. Então eu vou copiar o 20 e vou deslocar a vírgula 2 casas para a direita. Para cada casa que eu deslocar e não tiver algarismo, eu vou completar com 0. Ó, a vírgula está aqui, ó. Vou deslocar 2 casas porque eu tenho 2 zeros no 100. 1, 2. Puxou a vírgula está aqui. Para essas casas não ficarem vazias, eu coloco os 2 zeros. Estou fazendo de uma forma bem didática, tá? Para vocês compreenderem. Essa é a primeira aula sobre esse assunto. Então, 20 metros é igual a 2.000 centímetros. Não tem erro, gente. Se vocês prestarem atenção na explicação, tá? Tiverem dúvida, volta o vídeo. A gente vai fazer outras videoaulas sobre esse assunto também. Acompanhe aí a sequência. Vou colocar aula 1, aula 2, aula 3 e assim por diante. Então tá, recapitulando. De metro para centímetro, a gente desloca 2 casas. A gente anda 2 casas para a direita. Para cada casa que eu andar para a direita, eu vou multiplicar por 10. Multipliquei por 10 uma vez, por 10 de novo. É a mesma coisa que eu multiplicar por 100. Tá? Foi o que nós fizemos aqui. Então 20 metros é igual a 2.000 centímetros. Tranquilo? Vamos fazer um outro exemplo aqui. Vamos supor que a gente fosse fazer aqui, vamos colocar aqui, tá, 3 quilômetros e eu quero saber 3 quilômetros equivale a quantos metros? Ou seja, suponhamos que eu vou do ponto A ao ponto B. Aí eu falo assim, olha, do ponto A ao ponto B tem 3 quilômetros. Mas aí uma pessoa me pergunta, Ricardo, mas em metros, qual que é essa distância? Ou seja, eu estou aqui no ponto A, eu vou para o ponto B. Aqui, obviamente, não está na escala correta, né, gente? É só para ficar didático, tá bom? Então tá, estou indo do ponto A para o ponto B. Aí eu falo que essa distância corresponde a 3 quilômetros. Mas aí um amigo me pergunta assim, Ricardo, e se eu quiser saber em metros? Você está me dizendo que essa distância é igual a 3 quilômetros. Mas se eu quiser saber em metros? Tá, se você quiser saber em metros, vamos descobrir aqui agora, tá? Eu não estou aqui em quilômetros.
Para cada casa que eu deslocar para a direita, eu multiplico por 10. Ó, eu quero ir para metro. Então eu vou deslocar uma, duas, três casas. Multiplico por 10 de novo. Multiplico por 10 de novo. Ou seja, uma, duas, três casas. Para cada casa que eu andar para a direita, eu vou multiplicar por 10. Estou multiplicando por 10 quantas vezes? Uma, duas, três. Uma, duas, três. Então, eu estou multiplicando por 10 três vezes. Multiplicar por 10 três vezes é a mesma coisa que eu multiplicar por 1000. Porque 10 vezes 10 é 100, 100 vezes 10 é 1000. Tá bom? Então vamos lá. Temos aqui o 3. Dá para ver que dá. Então a gente vai multiplicar 3 por 1000. 3 vezes 1000. Eu não tenho 3 zeros no 1000, acompanhado de 1. A vírgula está aqui no final do 3. Eu vou copiar o 3, a vírgula está aqui, ó. Tá? Só que não se usa colocar porque a gente está trabalhando com o número natural. Nessa situação aqui, geralmente não se usa, né, para falar sobre metro, quilômetro, etc. Claro que depende da onde está escrito, né? Onde está escrito a quilometragem, etc. Há casos que se usa. Nesse caso aqui eu não estou usando, tá? Só para deixar claro, 3,0 é igual a 3. A vírgula está aqui, no final do número. Tá, então voltando aqui ao raciocínio. A gente está multiplicando 3 por 3.000. A quantidade de zeros me diz quantas casas eu vou deslocar a vírgula para a direita. A vírgula está aqui, vou deslocar uma, duas, três. Puxo a vírgula, porque são 3 zeros. Aonde está vazio, eu completo com zero. E a vírgula fica aqui. Ou seja, 3.000. Então, 3 quilômetros é igual a 3.000 metros. Aqui, ó. Vai ficar bem didático. A vírgula está no final, tirei, pronto. Ficou 3.000. Um ponto aqui. Ok? 3.000 metros. Tá, então 3 quilômetros é igual a 3.000 metros. Eu posso dizer então para o meu amigo, olha, do ponto A até o ponto B, a distância é de 3 quilômetros. Ah, Ricardo, mas em metros? A distância do ponto A ao ponto B é igual a 3.000 metros. Beleza? 3 quilômetros é igual a 3.000 metros. É como, fazendo uma analogia, quando a gente trabalha com essa mudança, né, de unidade de medidas, vou fazer uma analogia aqui bem simples mesmo, tá? Não estou preocupado com o termo técnico, não. A minha preocupação é simplificar o conhecimento para vocês, para vocês entenderem o que está sendo dito aqui. Por exemplo, eu me chamo Ricardo. Muitas pessoas me conhecem como Dudu. Então, tem pessoas que me chamam de Dudu, tem pessoas que me chamam de Ricardo, mas estão se referindo à mesma pessoa, né? Por exemplo, minha mãe se chama Sandra. Então, eu posso chamá-la pelo nome, Sandra, ou posso chamá-la por mãe. Certo? Então é isso. É a mesma pessoa que eu posso chamar por dois nomes diferentes. Aqui é a mesma coisa. A mesma distância, eu posso me referir a essa mesma distância, eu posso chamar essa mesma distância, né? O português pode não estar correto, mas eu estou falando assim para simplificar para vocês. Eu posso me referir a essa mesma distância com dois nomes diferentes. Vamos chamar de nome aqui também para simplificar. Ou seja, eu posso me referir a essa mesma distância com duas unidades de medidas diferentes. Eu estou me referindo à mesma distância. Eu posso chamar de 3 km, eu posso dizer que aqui tem 3 km ou tem 3.000 metros. Eu estou me referindo à mesma distância. Beleza? Tá. Vamos fazer um outro exemplo aqui. Deixa eu apagar aqui. Suponhamos que
eu vá caminhar aqui de um ponto A ao ponto C, tá? Eu vou me deslocar nessa distância e vamos supor que eu esteja, que esse ponto aqui, ó, vamos supor que daqui o ponto A ao ponto C seja igual a, deixa eu pensar aqui que eu tô bolando na hora, viu, gente? Então não reparem não. Tá, seja 500 centímetros. Tranquilo? Eu vou me deslocar do ponto A ao ponto C. Essa distância é igual a 500 centímetros. Eu quero saber em metros, tá? Qual que é essa distância em metros? Tá, eu estou em centímetros, correto? Quando eu me desloco da esquerda para a direita, eu vou multiplicar por 10 para cada casa que eu deslocar. Quando eu venho no sentido contrário, da direita para a esquerda, eu vou dividir por 10. Então, eu estou aqui em centímetros, não é isso? Isso independente do meu valor aqui, eu tenho que olhar a unidade medida. Se eu estou em centímetros, para cada casa que eu vier para a esquerda, da direita para a esquerda, vou dividir por 10. Então, eu estou em centímetros, eu quero saber em metros. Então, eu vou caminhar vou deslocar, melhor dizendo, duas casas. Então, dividir por 10 uma vez, dividir por 10 mais uma vez. Ou seja, eu dividir por 10 duas vezes é a mesma coisa que eu dividir por 100, porque 10 vezes 10 é igual a 100. Então, se eu tenho, vou fazer aqui, dá para ver, ó. Se eu tenho um número, vamos colocar aqui 37,13. Se eu estou dividindo esse número por 10, eu vou deslocar a vírgula para a esquerda uma casa, porque eu tenho um zero acompanhado de 1. Então 37,13 é igual a 3,713. Aqui eu não estou nem considerando da unidade de medida não, tá? Só para vocês entenderem a divisão por 10. Se eu dividir 37,13 por 100, o 100 não tem dois zeros acompanhado de 1? Então eu vou deslocar a vírgula duas casas para a esquerda, porque eu estou dividindo. Se eu estivesse multiplicando, ia deslocar para a direita. Estou dividindo. Duas. Ela vai vir para cá, ó. Vou fazer aqui, ó. 37,13. Eu vou deslocar essa vírgula duas casas. Duas. Coloco a vírgula, preencho aqui com zero. Porque eu trouxe a vírgula para antes desse número. Eu tenho que preencher a casa que antecede esse número com zero. Essa casa antecede essa, ela vem antes. Aí eu coloco a vírgula aqui. Tranquilo? Então 37,13 dividido por 100 é igual a 0,3713. Beleza? Se for por 1000, a mesma coisa. Eu vou deslocar 3 casas para a esquerda. Se eu pegar esse mesmo número, 37,13 dividido por 1000, eu vou deslocar essa vírgula 3 casas para a esquerda. 37,13. Tá aqui, ó. 1, 2, 3. Puxo a vírgula. Só que aí eu vou preencher essa casa com zero e essa casa com zero, porque a vírgula está aqui. Então vai ficar 0,03713. Deu para ver? Deu. Tá ok? Novamente eu vou falar para vocês que eu vou deixar no card aqui a aula onde eu explico essas multiplicações por 10, por 1000, por 100, as divisões também, tá? Aqui eu tô dando uma pincelada. Ok.
Então estamos aqui em centímetros. Independente do meu número, eu tenho que lembrar o quê? Quando eu desloco de centímetro para metro, eu estou deslocando duas casas. Uma, duas. Para cada casa eu divido por 10. Dividindo por 10, eu desloco a vírgula para a esquerda, uma casa. Dividir por 10 de novo, desloco novamente. Ou seja, dividir por 10 duas vezes é a mesma coisa que eu dividir por 100. Porque o 100 tem dois zeros. Ok? Tá. Então 500 centímetros corresponde a quantos metros? Se eu tenho aqui 500 centímetros, a minha vírgula está no final aqui do número, eu vou deslocar ela duas casas para a esquerda, que eu estou dividindo por 100. Essa conta aqui, ó, 500 dividido por 100. Eu vou deslocar, a vírgula está aqui no final, vou deslocar duas casas para a esquerda, porque o 100 tem dois zeros, acompanhado de 1. Se fosse 500 dividido por 200, eu não poderia fazer esse procedimento não. 500 por 300, 500 por 4, dividido por 400, dividido por 200, dividido por 300, eu não posso fazer isso não. Eu só estou fazendo isso porque os zeros estão acompanhados do 1. Eu só posso fazer esse procedimento tanto na multiplicação que eu expliquei, quanto na divisão, quando eu multiplico ou divido qualquer número por 10, por 100, por 1000, por 10.000, por 100.000 e assim por diante. E a quantidade de zeros que o 1 tiver ao lado dele vai determinar quantas casas que eu vou deslocar com a vírgula. Se eu multiplicar, desloco para a direita. Se eu dividir, desloco para a esquerda, a vírgula. Então aqui dividido por 100, 500 dividido por 100. Vou deslocar essa vírgula duas casas para a esquerda. Uma, duas. Então ficou isso aqui, ó. Tá? Isto é igual a isto. Porque a vírgula está no final do 5. Então eu posso deixar como 5. 500 centímetros é igual a 5 metros. Tá? Então essa distância do ponto A ao ponto C em centímetros é 500 centímetros. Em metros, 5 metros. Eu posso dizer que 500 centímetros é igual a 5 metros. A distância é a mesma, tá vendo? Para os dois nomes. Vou chamar de nome, ou seja, unidade de medida. Então, essa distância é 500 centímetros ou 5 metros. Eu posso falar das duas formas. A bateria está descarregando aqui. Essa distância, eu posso dizer que ela é igual a 500 centímetros ou 5 metros. Tá? Vamos fazer mais um exemplo aqui, para a gente fechar com chave de ouro. Tá. Eu vou imaginar aqui que... Tá. Temos aqui o ponto A até... Vou colocar aqui, ó, o ponto D até o ponto E. Tá bom? Então nós temos aqui que essa distância é igual a 6.783 metros. Eu quero saber em quilômetros, tá? Aqui nós temos que essa distância é igual a 6.783 metros. Eu quero saber em quilômetros. Tá, então eu tenho aqui km. Eu não estou aqui em metro? Em metros? Eu vou deslocar para a esquerda, quilômetros está aqui, ó. Então eu vou vir para a esquerda. Se eu venho para a esquerda, eu vou dividir por 10. Para cada casa que eu deslocar, eu vou dividir por 10, ó. Uma, divido por 10. Duas, divido por 10. E 3, vou dividir por 10. Então, de metros para quilômetros, uma, duas, 3 casas. Se eu divido por 3 casas, é a mesma coisa que eu dividir por 1000. Porque um 1000 que tem 3 zeros, né? E 10 vezes 10 é 100, 100 vezes 10 é 1000. Então, vou fazer assim, ó. 6.000
6.783. Eu vou fazer com a barra agora, tá bom? Com esse traço aqui, que é a mesma coisa que colocar essa barra aqui, os dois pontos, tá? É divisão, do mesmo jeito. A vírgula não está aqui no final do número, então vou deslocar ela 3 casas para a esquerda, porque eu tenho 3 zeros no 1000. Eu estou dividindo. 1, 2, 3. A vírgula vai vir para cá, ó, entre o 6 e o 7. 6.783 dividido por 1000 é igual a 6,783. No caso, quilômetros. 6.783 quilômetros. Então, essa distância em quilômetros corresponde a 6.783 km. Do ponto D ao ponto E, eu posso dizer em metros que a distância é 6.783 metros, ou que essa mesma distância em quilômetros é igual a 6,783 quilômetros. Tá bom? Muito obrigado por estarem aqui conosco. Compartilhem as nossas videoaulas com seus colegas. Peço que marquem aí o sininho, né, das notificações. Dê um like também. Se inscreva no nosso canal. E que Deus abençoe a vida de todos nós.